Espírito Santo, para agir em nossas vidas, em nossos corações. Usa mais uma vez o teu profeta, Senhor, com esta palavra poderosa, ao qual já colocastes ao coração. Pai amado, vem curar, vem libertar, vem transformar vidas deste lugar, Pai. É o que nós cremos e desde já te louvamos, Deus. Amém, Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, amada igreja. Tome assento, querido do Senhor Jesus. Vou estar compartilhando contigo uma palavra que veio ao meu coração sobre o chamado. Quando nós olhamos para os pioneiros, nos admiramos porque são pessoas extraordinárias. O pioneiro é aquela pessoa que vai na frente, desbravando o desconhecido. Pioneiro é aquela pessoa que vai aonde ninguém teve coragem de ir antes. E o pioneiro, ele tem a bênção do Senhor. Quando nós olhamos para a vida dos missionários, nós o identificamos como pioneiros, como homens destemidos, homens e mulheres que assumem uma missão e dizem: não vamos arriar enquanto a missão não for cumprida. E dentro disso eu me lembrei de um testemunho do reverendo Nildair sobre Jim Elliot. Até tem um filme que o nome é Terra Selvagem. É um filme baseado em fatos reais, que conta a história desses missionários. E se você tiver desejo, você pode entrar no YouTube, tem ali dublado, e você vai conhecer essa história. Jim Elliot, ele ficou sabendo que no Equador havia uma tribo que eles começaram a ter intrigas, entrou um espírito de rebelião, de rebeldia e de mortandade. E aí um matou o outro, e aí foi aquela confusão, e aquela tribo estava se autoexterminando, um grupo para um lado, o outro para o outro, e matavam crianças, matavam adultos, homens e mulheres. Um espírito maligno tomou conta. E vendo essa situação, esse missionário tomou a decisão de ir até lá e falar do amor de Jesus. Mas com muita dificuldade, porque aquele povo nunca havia tido contato com o homem branco. Então, com o aviãozinho por cima daquela tribo, eles começaram ali a soltar alguns presentes, tentando conquistar aquela gente. E os meses foram passando, até que eles conseguem, então, marcar um dia para ter contato com aquele povo. E antes de sair de casa, eles conversam, porque agora é um grupo de missionários, 4, 5 homens ali. Quantos, pastor? 5 homens, né? E eles têm armas, irmãos. Eles têm armas de fogo. E alguém pergunta se for necessário usar arma de fogo, se eles usariam. Ele diz que não, ninguém vai usar arma de fogo, porque como que você vai falar do amor de Jesus, vai falar para uma tribo que estão se matando, que não é para fazer isso, e você vai matar. Então não fechava. Mas no decorrer daquele primeiro encontro, as coisas não saíram como deveria sair. E eles foram mortos pelos índios. E aí nós aqui ficamos pensando qual foi a vantagem disso. Mas aqueles missionários, eles estavam dispostos a dar a sua vida para que o evangelho de Jesus Cristo chegasse aonde ninguém teve coragem de ir. Aqueles homens estavam dispostos a dar a sua vida para que o evangelho da cruz de Cristo, que salva, liberta e transforma, chegasse aonde ninguém teve coragem de chegar.
E a gente poderia pensar que então agora as esposas voltariam para os Estados Unidos. Mas não. Sabe o que elas fizeram? Elas disseram: a missão agora é nossa. E elas deram continuidade no trabalho. Irmãos, para resumir a história, o índio que matou Jim Elliot terminou conhecendo o filho, que era o menininho que ficou. Ele tinha um menininho de uns 5, 6 anos. E o menininho sabia o que estava acontecendo. E ele soube que os índios mataram seu pai. Mas Deus é tão maravilhoso que o final dessa história é que esse índio e o filho do missionário agora pregam o evangelho por várias partes do mundo. Aleluia! O reverendo Nildair teve a oportunidade de conhecer o filho de Jim Elliot e esse índio, um senhor já velho. Eles voltam ao lugar e o índio contou tudo como aconteceu. Irmãos, o missionário, ele é uma pessoa extraordinária. Aquele que assume a missão de cumprir o chamado de Jesus, ele é uma pessoa que está disposta a dar a sua vida. E sabe, irmãos, é tão maravilhoso quando a gente olha para os homens e mulheres da Bíblia e na nossa vida, no tempo secular, que permitiram que o Evangelho chegasse até nós. Aonde estaríamos eu e você, se não fosse por pessoas que assumiram a missão de pregar o Evangelho de Cristo? E é interessante que no decorrer dos anos a igreja vai crescendo, e aí você encontra pessoas que querem, alguns, que disputam para estar em cima de um púlpito, pessoas que querem pregar em cima de um púlpito, que querem pregar na obra alheia. A Bíblia fala disso, de obreiros que querem trabalhar na obra alheia, a obra que ele não plantou, querem ali apresentar. Mas existe um grupo de gente que é diferente, um grupo de pessoas que abre, que desbrava novos campos evangelísticos. Tem pessoas que dizem: do que me adianta estar ali em cima daquele púlpito pregando para pessoas que eu não evangelizei, que eu não ganhei para Jesus, que eu não plantei, que eu não gerei em Cristo. Tem pessoas que têm consciência e diz assim: eu vou abrir um campo missionário, eu vou ganhar almas para Jesus. Será que tem alguém aqui nesta noite que tem esse discernimento, que você tem um campo vasto na tua família, na tua casa, na tua cidade, para evangelizar e ganhar almas para Cristo? Será que tem neste lugar? Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 1, e o versículo 1. A gente vai ler um pequeno texto aqui para dar entrada nessa palavra. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia, amém. Até aqui. O povo de Israel havia sido levado cativo
pelo rei da Babilônia. Irmãos, é impressionante quando você lê a história do povo de Deus, você vai ver que Deus os abençoa, levanta juízes que estão dando direção, e esse povo começa a viver um tempo de bênção. O juiz morre, o povo desconhece a Deus e vem um julgamento, e aí Deus tem que levantar outro, é uma sequência. Deus não entra em ação, não entra em juízo, enquanto o juiz que ele colocou, um homem para estar na brecha, Deus não entra em juízo enquanto aquele homem está de pé, intercedendo e clamando. Isso é comum. Agora, nesta situação, o povo estava em miséria total, porém Neemias havia achado graça diante do rei inimigo. Ele estava bem, ele comia, ele se alimentava da mesa do rei, ele era o copeiro do rei, e não era simplesmente um copeiro, ele tinha amizade e intimidade com o rei. O rei gostava dele. Em outras palavras, o povo estava em miséria, o povo estava padecendo, porém ele estava bem. Ele poderia pensar, comigo vai tudo bem, eu vou ajudar o meu irmão que está chegando aqui, e pronto, o resto, meu irmão, mas não. Quando ele olha a situação do seu povo, a palavra diz que ele chorou, lamentou, jejuou e orou a Deus. Irmãos, ele reconhece a necessidade, ele reconhece a missão que está diante dele. Quando você olha para um problema, quando você olha para uma luta, quando você olha para uma necessidade, o que é que vem na tua mente? Neemias, quando ouviu, a cidade está queimada, lá só ficaram os velhos, os doentes e os fracos, os muros estão destruídos, a cidade está totalmente queimada a fogo, aquele povo está passando fome e necessidade, está à mercê dos inimigos. Quando ele vê essa situação, ele diz, este é o meu chamado, esta é a minha missão. Estamos juntos, igreja? Estamos juntos, irmãos? Você está compreendendo essa palavra? Tem gente que quer fazer missão aonde já está pronto. Tem gente que quer fazer missão aonde já está tudo certo. E está no meio, alguns, aonde tudo já está andando, tudo já está funcionando, e dizendo, qual é a minha missão? Mas não enxerga do lado o problema, não enxerga a dificuldade, não enxerga a luta, a necessidade do próximo. Eu vou fazer uma pergunta para você, como está a tua família? A tua família já conhece a Jesus Cristo? Como é a situação da tua família? É uma família que serve ao Senhor Jesus? Como é a situação dos teus vizinhos? Os teus vizinhos já conhecem o Salvador? Ou você ouve os teus vizinhos discutindo, brigando, há intrigas? Como que é a situação? Você precisa olhar e identificar qual é o teu chamado. Para que foi que o Senhor te salvou? Para que foi que o Senhor te encheu do seu Espírito Santo? Aleluia. Tem vivos aqui ou está tudo morto aí? Estou perguntando, né? Porque está tão quieto. Estamos juntos, irmãos? Deixa eu contar um testemunho para vocês sobre o que é ser um ganhador de almas. Em 1975, o ano que estrelou o vosso pastor nesse mundo. Irmãos, papai nessa época era pastor de uma igreja no sudoeste do Paraná, em Barracão, um campo gigantesco.
aonde havia inúmeras igrejas que ele havia plantado. E estávamos com a igreja com 5.000 membros, lá em Barracão, Sudoeste Paraná, lá nos anos de 75, irmãos. Era uma igreja gigante, você pode imaginar, naquela época. E a Argentina, o país vizinho, estava em guerra civil, guerrilha. As pessoas estavam fugindo da Argentina para os Estados Unidos, para o Canadá e alguns para o Brasil. Mas a maioria ia para a Europa ou Estados Unidos. E Deus toca no coração dele que ele tinha que voltar para a Argentina, que ele já havia sido missionário, para plantar uma igreja em Córdoba, que era o epicentro da violência. Não era Buenos Aires, era Córdoba. E ele fala com a mamãe e diz: o Senhor me chama, nós vamos de volta para a Argentina. Nessa época eu estava com 4 meses de idade. E eles cruzam a fronteira. E o pessoal da imigração falaram: o povo argentino está fugindo daqui e o Senhor está entrando para cá. As pessoas querem fugir para o Brasil e o Senhor quer entrar na Argentina em guerrilha. Irmãos, o missionário, o homem, a mulher de Deus, não anda pelo que ele vê, não anda pelo que ele está sentindo, porque eu acredito, sendo eu filho do meu pai, que ele tinha temor pelos seus filhos, tinha temor pela sua esposa, tinha temor pela sua vida, mas acima disso estava a missão: levar o evangelho que salva e liberta. Aleluia! Eles cruzam a fronteira e numa dessas viagens estava o pastor Claribaldi junto, e a mamãe disse que eles pararam ali para fazer um lanche com aquela combinha, e de repente parou um carro com os guerrilheiros que queriam tomar o poder, e isso era no país todo. E mandaram que agora os missionários, papai, pastor Claribaldi e a nossa família ficasse olhando para o campo. E o papai pensou: eles vão nos fuzilar pelas costas agora. E ele disse que ele só orava e ele estava preocupado comigo, porque eu estava no chiqueirinho da Kombi. 4 meses estava lá deitado em cima do motor com umas cobertinhas, e ele pensando: eles vão matar a gente, vão levar o carro, e o que será do menino? O que eles vão fazer com aquele menino? Mas o Senhor deu livramento. Eles começaram a metralhar, mas metralharam por cima, pelos lados, e não mataram ninguém, e foram embora. E a gente fica pensando: mas e aonde? O que houve? E o que aconteceu? O que aconteceu? Que a igreja foi plantada, e a igreja existe e está de pé até os dias de hoje, lá na cidade de Córdoba, e eles têm missionários ao redor do mundo. Eu quero mostrar algo para você, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui, irmãos. Veio ao meu coração mostrar isso para ti. O missionário é uma pessoa extraordinária, irmão. Porque ele vai aonde ninguém quer ir, quando ninguém quer ir, ele desbrava. E você pode estar pensando, e eu sei que tem corações aqui dizendo assim: como eu gostaria de pregar o evangelho, de ir aqui ou ir ali. Deixa eu mostrar algo para você. Vamos ver se vai sair esse áudio aí, irmãos. Pastor Elienay, homem amado, pastor da nossa igreja, homem direcionado por Deus, estamos em oração, e eu não pude deixar, pastor, de lembrar da sua vida, do seu ministério. Hoje eu estou aqui salvo graças a essa obra maravilhosa que Deus colocou em tuas mãos, homem de Deus. Sou grato pela sua vida, grato pelo seu ministério. Eu oro para que o Senhor possa cada dia mais salvar mais e mais almas. E ele vai longe, irmãos. Esse irmão é um gari, ou melhor, era um gari, lá na cidade de Curitiba.
Irmãos, eu não preguei o evangelho lá. Nós enviamos o missionário Fábio. Mas esse irmão, ele tem discernimento que a obra é um conjunto. E numa das reuniões que nós tivemos lá, ele tem uma menininha pequena, é casado, e ele contando das suas necessidades, das suas lutas. Eu falei para ele, eu vou liberar uma palavra em nome de Jesus, que você vai prosperar. O que você deseja, meu filho? Ele falou, pastor, eu quero trabalhar no escritório da empresa. Eu estou cansado de correr, pastor. Da madrugadinha eu estou lá correndo, a noite inteira correndo, pastor. Eu chego quebrado, eu quero melhorar. Eu falei, Jesus vai abrir uma porta para você. E nós oramos. Na outra semana, irmãos, na outra semana ele liga, pastor, adivinha o que aconteceu, pastor? Eu falei, me conta, meu filho. Ele falou, já estou trabalhando no escritório, com o computadorzinho na frente. Está fazendo a sua faculdade. Irmãos, mas nesta oração que ele está fazendo pela minha vida, em momento nenhum ele fala disso. Sabe o que ele fala? A salvação da minha vida, da minha família e da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, muitas vezes a gente pensa, ai, que difícil que é a obra do Senhor. Não, não tem nada de difícil na obra do Senhor. É nós que somos mole. É nós que somos mole, é nós que fraquejamos. E o Senhor levanta guerreiros. No céu só vai entrar vencedor. Eu olhei por Monereu ali, lembrei de mais um testemunho. Lembrei. Eu acho que agora o ano era 1960 e uns quebrados. Eu não era nascido ainda. Lá na cidade de Urubici, São Joaquim, toda aquela região. Tem um lugar lá chamado Campo dos Padres. E tinha os Veloso, que moravam lá embaixo no Campo dos Padres. E o papai saía 5 horas da manhã, no lombo de uma mula, lá de Urubici, para visitar o irmão Veloso, que era lá no Campo dos Padres. E quando dava 5, 6 horas da tarde, ele estava chegando lá. 12, 13 horas no lombo da mula. E ele me contou algo que eu falei, Jesus, porque eu perguntei para ele, quando ele contava essas histórias, eu falei, e o que o pai comia, pai? Naquela estrada, o que o pai fazia? Ele falava, eu pegava um pedaço de bife e colocava debaixo da sela, direto no lombo da mula, porque daí já ia salgando e cozinhando. Eu falei, Jesus. Era bom? Você fazia também, misericórdia. Irmãos, e sabe o que aconteceu? Ganhou aquele homem para Jesus, batizou toda a sua casa, a sua família. Os anos se passaram. E sabe quem veio congregar conosco, quem veio aceitar Jesus nesta congregação? Hoje o presbítero Nereu, sobrinho do irmão Veloso e a irmã Marita. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz que ninguém aparecerá diante de Deus de mãos vazias. Isso aqui é muito sério. Deus diz em sua palavra que naquele dia não vai entrar alguém diante do Senhor dizendo, eu não ganhei ninguém para ti. Mas obrigado por eu estar aqui, não vai existir isso. Lá no céu só vai ter gente, Nair, que vai dizer assim, Jesus, Anair, fui eu que ganhei para ti. Anair, nós estávamos ali na igrejinha bem pequena, onde hoje é o Container Burger ali. E tinha uma janelinha, e eu estava pregando, e olhei pela janelinha e vi 2 adolescentes no meio da Avenida Eusaluque, com a Biblinha na mão. E a mamãe e a irmã Nair estava do outro lado. E eles aqui, e a mãe fazia assim, vai. E eles com medo de vir. Foi isso, Nair? Vem cá, Nair, vem aqui, minha filha. Vem aqui.
E eu falei: irmãos, só um pouquinho. E saí da igreja. Corri lá fora e falei: vem, 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 vem. E sabe quem veio? Não sei se o João está aí. Está aí o João hoje? O João está ali em cima? Fica de pé, João. A Yasmin fica de pé. Era esses dois, com a Biblia na mão lá no meio da avenida. Eu falei: vem. E eles vieram e eu falei para a irmã: vem a senhora também, vem. Eu não conhecia, nunca tinha essa gente. E ela fez assim: não, não, só eles, só eles. E eles vieram e começaram a servir ao Senhor Jesus. Que idade que tu tinha, Yasmin? 11 anos, o João tinha o quê? Uns 12, 13? 13. E eu falei: traz a mãe, traz ela, traz a mamãe. E a mamãe não vinha, até que um dia a mamãe veio. E aí a mamãe me contou os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. E a rejeição que teve em outras igrejas. E aí eu mostrei a palavra, abri e falei: olha aqui, Anair, o que diz a palavra sobre você? E o primeiro batismo da igreja Filadélfia, na Palhoça, foram 30 pessoas batizadas na casa da irmã Nair, na piscina. Obrigado, Manair. Obrigado. Obrigado, filho. Irmão, e era uma luta tão grande, irmãos, era uma dificuldade tão grande, porque nessa época eu estava morando de favor na kitnet do pastor Leandro. E a minha alegria é quando o pastor Leandro batia na porta. Ele batia na porta e quando eu abria, eu via que era o pastor Leandro, eu já me alegrava. Porque eu sabia que ele ia dizer assim: aí, Nai, vamos comer alguma coisa hoje? Eu falava: aleluia. Eu não tinha muita intimidade com ele ainda, mas por dentro eu saltava de alegria. Eu dizia: mas eu estou meio sem dinheiro. Não, não, eu que estou te convidando. Eu, aleluia. Porque a nossa mesa era um vidro de Kombi, em cima de uns ferros. Aleluia. Mas o Senhor estava salvando. O Senhor estava movendo. Muitas vezes você pensa que a tua vida está difícil. Mas deixa eu fazer uma pergunta para ti. Está falando de Jesus? Se você está falando de Jesus, está valendo a pena. Se você está compartilhando do amor de Cristo, então está valendo a pena. Porque quando soar a última trombeta, nós vamos entrar no tribunal de Cristo. E ali as nossas boas obras serão julgadas e receberemos de Jesus o galardão. Abba, Pai. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler para ti um pouquinho do que o Senhor fala sobre pessoas que foram pioneiras, missionários que anunciaram o Evangelho, permitindo que o Evangelho chegasse na minha vida e chegasse na tua vida também. Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Segura um pouquinho. Até aqui, irmãos, até nessa parte do texto, o Senhor está falando de pessoas que ainda em vida, no que diz respeito ao mundo físico, ao que é humano, eles foram vencedores. Aos olhos humanos, eles foram vencedores. Pioneiros do Evangelho de Jesus Cristo. Eles foram vencedores. Mas a partir desse texto, você vai encontrar pessoas
que dão a vida pelo Evangelho. Pessoas que deram a vida por Jesus. Olha a continuação, versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Segura aqui, está falando pela fé. As mulheres receberam pela ressurreição os mortos. Irmãos, a ressurreição não aconteceu ainda. Ainda não aconteceu. Está falando que essas mulheres, pela fé, receberam os seus mortos. Ou seja, os seus maridos foram mortos para evangelizar. Foram mortos por pregar o Evangelho. Deram a vida por Cristo, assim como Jim Elliot e os seus companheiros, os 5 missionários, que deram a sua vida no campo de missão. As mulheres receberam os seus mortos na ressurreição. Pessoas dispostas a morrer por Cristo e mulheres dispostas a darem os seus maridos para a obra do Senhor. E eu preciso fazer uma pausa aqui. Eu preciso abrir um parêntese aqui. Quando eu vejo algumas irmãs dizendo: não, meu marido não pode participar disso porque tem que me ajudar em casa com as crianças. Que terrível. Não, meu marido não pode participar, ou eu não posso ir porque tem essa necessidade, eu não posso desenvolver a obra porque é muito trabalho. Aí eu olho para esse povo aqui da palavra de Deus, olho para a esposa de Jim Elliot e para aquelas outras irmãs que disseram: deixa o nosso marido ir, nós vamos ficar orando. Ficaram orando, os maridos morreram, então agora a missão é nossa. E aí eu olho para algumas irmãs: pastor, por que o senhor está falando para as irmãs? Porque é vocês que eu estou vendo. Eu olho para algumas irmãs fazendo o corpo mole, entrando na mentalidade feminista. Deus não tem prazer nisso. E eu vou te dar um exemplo. Eu assisto um programa que é um casal aqui de Florianópolis, que eles saíram daqui numa Kombi e foram lá para o Ushuaia, e de lá eles estão subindo agora para o Alasca. E logo que eles saíram, então havia uma conversa, e a mulher disse assim: é justo que, se eu fiz o café da manhã, ele faz o almoço. E lá está o maridinho fazendo o almoço. E não tem nada errado, irmão. O marido pode fazer o almoço, mas presta atenção no que eu vou dizer para você. E essa conversa foi se estendendo, vários episódios. Não, agora ele está fazendo a janta e ele está lavando a loucinha, porque cada um tem que fazer a sua parte. Pensamento feminista. Mas sabe o que aconteceu lá no sul da Argentina? Aonde eles pegaram -3, quebrou o motor da Kombi, quebrou o alternador da Kombi. Quem é que teve que desmontar? Não é partes iguais? Lá saiu o maridão desmontando aquele alternador, e aquele alternador não sai. Irmãos, quem já trabalhou no frio com um martelo na mão ou com uma chave, tentar tirar um parafuso onde o frio expande o ferro e você não consegue tirar aquilo de jeito nenhum. E aí parou uma van para ajudar de uns amigos. Adivinha quem desceu? A esposa do camarada? Não, quem desceu foi o homem também. E aí a outra falou: ai, vamos para dentro da van que lá está quentinho. E lá dentro tomando o seu chazinho, porque lá está quentinho. O maridão estava lá fora, chuva, abaixo de 0, tirando o motor. Aí quando parou de chover, ela saiu. Ai, como você está com a mão suja. Tiraram aquele alternador, levaram no mecânico, não conseguia tirar uma peça, compraram uma ferramenta, não conseguiu, tudo de a pé, irmãos.
Não consegue tirar aquilo, vai no outro, até que chegar num outro mecânico. Não tinha mulher nenhuma nas mecânicas. Não tinha. E aí até que chegou lá, um camarada com um maçarico. Mete fogo para esquentar aquele negócio. E força. E os camaradas suando. E até que conseguiram tirar aquele parafuso e arrumar aquele negócio. Levou quase 3 dias. E quando encerraram, estão encerrando, fazendo a unha. As mulheres estão fazendo as unhas. Irmão, por que eu estou te dizendo isso? Irmã que está aqui, não entra nessa onda de feminista. Não entra. Porque quando estoura o chuveiro da tua casa, quem é que vai trocar? Hã? Quando entope a pia, quem é que vai arrumar? Quando estoura o pneu, quem é que vai arrumar? Hã? Mas daí as feministas, ai, direitos iguais. Aí eu fiquei imaginando, eu quero ver a hora que esse camarada entrar na combinha, se ela vai olhar para ele e vai dizer, hoje é teu dia de fazer a janta. Estamos juntos, igreja? Irmã querida, esteja disposta a dar o teu marido para a obra do Senhor. E se ele morrer, esteja disposta a assumir a missão e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu sou uma guerreira, não sou uma dondoquinha, não. Irmã, se tem uma irmã aí do teu lado, pergunta para ela, diga assim, você é uma dondoquinha? Não é assim, irmãos? Ah? Oh, Jesus! Glória a Deus pelas irmãs que são companheiras adjuntas. Aleluia! Mulheres fortes, valorosas, poderosas em Deus, que jogam o seu marido para frente. Joga o seu marido para frente. Às vezes eu escuto algumas irmãs na igreja assim, ai pastor, desculpa que eu não estou vindo no culto, é porque eu estou com um bebezinho pequeno. E quando eu conto essas histórias para minha mãe diz assim, não acredito! Fica de pé aí, dona Claudete, por gentileza. Essa velhinha aí, irmãos, isso é fera demais, irmão. Sabe? Aí você chega para o irmão e diz assim, ô meu irmão, por que o senhor não veio ajudar a lavar o ônibus? É porque eu tive que ficar ajudando a cuidar do bebê. Quantos filhos tem você, cabra? 2. A minha mulher não dá conta de cuidar dos 2. Aí eu conto isso para minha mãe diz assim, eu não entendo as mulheres de hoje. Sabe por quê? Porque ela criou 10. Criou 10. E sabe como é que era? Segunda-feira, antes do sol nascer, o papai saía de casa, dava um beijinho na dona Claudete, dava um beijinho em todos os pequenos e dizia assim, que Deus abençoe, que vocês tenham comida. Porque não tinha. E ele saía evangelizar. De casa, pela estrada de ferro, foi onde ele ganhou o cunhado para Jesus, pelo sertão, pelas praças, pelas cidadezinhas, e quando dava sexta-feira à noite, ou sábado, lá estava chegando o pastor Oceano, magro e seco, ele era seco, a gente vê as fotos, porque não tinha comida, mano, mas tinha uma missão, pregar o evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, e criando os filhos, todos ali na casa do Senhor. E alguém diz, mas para que isso? Entra na história das Assembleias de Deus e pesquisa Planalto Norte Catarinense, Sudoeste do Paraná. A obra do Senhor, a palavra, o evangelho de Jesus Cristo chegou na cidade tal, através do homem de Deus, Oceano Ramos Correia. Mas sabe por quê? Porque tinha uma mulher valorosa em casa segurando as pontas.
Sabe por que o Michael mandou aquele áudio ali dizendo obrigado, pastor Elenay? Sabe por quê? Porque o evangelho chegou na casa do meu pai através do missionário Daniel Bergin. O próprio Daniel Bergin chegou na casa da minha avó, ganhou minha avó para Jesus. Veio lá da Suécia, foi para os Estados Unidos, veio para cá, evangelizando o Brasil todo. Milhares de pessoas no Brasil todo hoje conhecem a Jesus, porque um homem e uma mulher se levantam e dizem: eis-me aqui. Obrigado, mamãe. Uma salva de palmas para essa senhorinha. O dia que você tiver a oportunidade de sentar com ela e conversar, você vai ouvir cada história que você vai ficar, hã? Pergunta para ela, qual era o seu sonho, pastora Claudete? Ela vai dizer, o meu sonho era um fogão a gás. Aí você, mas por quê? Porque o fogão a lenha não prestava, aquele que eu tinha era ruim demais. E aí tem aquela irmãzinha dentro da igreja, que tem máquina de lavar roupa, que compra fralda descartável, e diz assim, não, mas é que o bebê está doente. É que o bebê está doente. Quando o meu bebê estava doente, e eu muito angustiado, eu só tenho 3 irmãos, e eu muito angustiado, a minha mamãe olhou para mim e falou assim, Nai, os bebês sobrevivem. Ai meu Deus, essa mulher não é desse mundo. Os bebês sobrevivem. Eu falei, mãe, mas a mãe não tinha luta com seus filhos. Ela falou, meu filho, o que mais eu sofri foi com o Gerson. Eu falei, como? Eu sonhava que eu tinha que colocar as tripas dele para dentro. Eu falei, mas como assim? Por que a mãe sonhava isso? Porque as tripas saíam tudo. Quando ele ia fazer as necessidades, bebezinho saía as tripas tudo para fora. E eu tinha que colocar de volta para dentro. Irmão, todo mundo tem luta, todo mundo tem batalha. Então se levanta e diz assim, vou sair dessa em nome de Jesus. Aleluia! Irmão, às vezes a gente acha que é só nós que estamos sofrendo. Às vezes a gente pensa que é só eu que tenho luta. É só eu que estou com essa dor. Será que ninguém está vendo que eu estou com essa dor? Não, é eu que não estou vendo que todo mundo tem a sua luta. Todo mundo tem a sua dor, a sua dificuldade, a sua batalha. Mas em meio a essas batalhas, o povo de Deus permanece de pé. Hebreus 11, 35, dando continuidade a essa leitura. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Presta atenção. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Segura aqui. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Sabe o que é isso? É aquela tortura, se você nega Jesus, está resolvido, acaba a tortura agora, não pode continuar torturando, não nego Jesus. Isso está acontecendo hoje, continua acontecendo hoje. Pessoas dispostas a dar a sua vida por Cristo. Pioneiros, missionários, homens e mulheres de Deus. Aleluia. Olha a continuação. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Eu já falei aqui, eu falo de novo. Se você não leu ainda, leia o livro O Homem do Céu. É fácil. Grava isso aí. O Homem do Céu. Ali vai contar a história do irmão Yun, um chinês. Quando você começa a ler, você começa a ser transformado. E começa a dizer, meu Deus, quem eu sou. De tanto bem que o Senhor me tem feito. Tanto bem que o Senhor me tem dado. Eu não consigo compreender algumas pessoas, irmão, que dizem assim, pastor, não está rompendo. As minhas finanças não estão rompendo. As tuas finanças não estão rompendo.
Não vai, não sai, não vai para frente. Não vai para frente. Você tomou banho em água quente ou água fria? Você pulou uma das refeições na tua casa porque não tinha alimento nessa semana? Ou você tomou café da manhã, almoçou, lanchinho da tarde? E se você vir com esse papo, eu estou passando necessidade, então por que você está gordinho assim? Irmãos, nós estamos vivendo uma fartura. Aí, pastor, mas é que não tem picanha lá em casa. Tem frango? Glorifica, exalta e adora o nome do Senhor. Exalta e adora o nome do Senhor. Aleluia! 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 Que o Senhor nos dê graça para ser gratos, irmãos. Que o Senhor nos dê graça para sermos gratos, porque o Senhor tem trazido abundância sobre esta nação e sobre as nossas casas. Versículo 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Irmão, quando está falando que andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, está falando de miséria. Eles não tinham dinheiro para comprar a roupa de linho, que era o comum. Eles não tinham essa roupa. E nós aqui, todos nós, temos uma jaqueta boa para esse friozão, irmãos. Todos nós. Mas esse povo que trouxe o evangelho até mim e até você, passou toda essa necessidade. E alguém diz assim, mas por que eles passaram isso? Eles passaram isso porque eram perseguidos pelo amor ao evangelho de Jesus. Eu tive o privilégio de ir na igreja do Lixão, lá no Cairo, no Egito. É chamada a igreja do Lixão, porque está na cidade do Lixão, que é um bairro do Cairo afastado. E como que nasceu essa cidade, como que nasceu essa igreja? A cultura daquele povo, logo no início do cristianismo, era jogar os seus filhos que nasciam com alguma deficiência ou que estivessem doentes. Jogavam no lixo. Então os cristãos, sabendo disso, pegavam essas crianças e cuidavam como filhos. Mas eles perdiam muito, porque a cidade já era grande. Então eles mudaram para perto da cidade, construíram os seus barracos, para que quando eles vissem que alguma criança era jogada, eles já socorriam as crianças, não deixavam as crianças ser comidas pelas formigas. E ali nasceu a igreja do Lixão. E tem uma montanha, e naquela montanha tinha uma caverna. E lá na caverna eles começavam a fazer o culto escondido, porque eles eram proibidos, e até hoje. Irmãos, a caverna ficou pequena para os cristãos. E eles começaram a orar porque não tinham para onde ir. Caiu um pedaço daquilo. E eles tiraram a terra e caiu outro pedaço. Hoje tem uma igreja lá na caverna, irmãos, é uma caverna. Foi o lugar onde mais se manifestou a presença do Espírito Santo na nossa viagem. O senhor esteve lá, pastor Nilei? Não teve. Irmãos, cabe hoje 20 mil pessoas sentadas dentro daquela caverna. E sabe quem é que cultua o Senhor Jesus lá? Os irmãos do Lixão. Todos eles, cristãos, moram na cidade do Lixão. Hoje eles vivem da reciclagem do lixo. Mas a bandeira de Jesus, a cruz de Cristo está erguida naquele país muçulmano. Está lá, dizendo: aqui Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 38 diz assim: dos quais o mundo não era digno. Irmãos, o mundo não é digno dessas pessoas. E eu vou dizer algo para você, que mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo com perseguição, você continua dizendo:
A cruz de Cristo é a minha bandeira. O mundo não é digno de você. O Senhor diz, o mundo não é digno de você. Você é uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa especial. Nessa manhã eu orei por uma senhora. Ela é biomédica. E ela veio de São Paulo com tudo pronto. E começou a trabalhar com seu salário grande num consultório aqui da Grande Florianópolis. Mas ali naquele consultório, o sistema corporativo ali, porque é uma empresa riquíssima, todos homossexuais, todos. E ela a única casada com filho e temente a Deus. Adivinha o que aconteceu com ela? Mandaram ela embora. Não por causa do trabalho, mas por quem ela é em Jesus. Irmãos, a perseguição contra a igreja de Cristo, contra as ovelhas do Senhor, vai ficar mais acirrada, mais acirrada. Aquele que prega a verdade é escrachado, é rejeitado, é crucificado. Eu tenho certeza que muitos viram sobre a cantora Bruna Carla. Você não pode mais expor o que diz a palavra de Deus, porque o mundo se levanta contra ti. E o pior não é só o mundo, é os disfarçados de crentes, é os infiltrados na igreja de Cristo, se levantando, querendo colocar uma mordaça no povo de Deus. Você não pode falar contra o pecado. Pois bem, enquanto a igreja de Cristo estiver na face da terra, o homem da iniquidade vai ter que esperar, porque o sal está para salgar e a luz para iluminar. Aleluia! Emanuel. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Irmãos, na Capadócia está cheio de lugares onde os cristãos viviam debaixo da terra, se escondendo. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. A palavra está dizendo, não alcançaram a promessa. Todos estes que o Senhor nomeia e fala deles aqui, o Senhor está dizendo, eles não alcançaram a promessa. Eles não alcançaram ver o Senhor nos ares. Mas eu tenho uma notícia para você. Esta é a geração que verá o Senhor nos ares. Aleluia, não sei se isso te alegra, mas a mim me alegra muito. Ver o Senhor nos ares. O desejo do meu coração é que Ele volte logo. Tem gente dizendo assim, pastor, mas o Senhor não tem misericórdia dos que ainda não aceitaram Cristo como Salvador. Eu tenho misericórdia deles, por isso eu estou pregando o Evangelho. Mas eu olho para mim e digo, ora vem, Senhor Jesus. A luta está grande na tua vida, diga, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Dizer algo para ti, irmãos. Se há uma missão na tua vida, você estará de pé. Se há um propósito, você está de pé. No mundo, as pessoas têm missões, têm propósitos. E esses propósitos, essas missões, os mantém de pé. Aquela pessoa que quer ter a sua casa, ele está de pé, ele está lutando, está batalhando para ter a sua casa, né? Mas quando ele conquista a sua casa, aí ele faz um churrasco, convida os amigos, que maravilha, come, se alegra, e aí passa um mês, passa dois, e ele começa a olhar para as paredes, e ele diz, qual é o sentido da minha vida? O outro, que é mais jovem, ele diz assim, vou comprar o meu carro. E ele se esforça, e ele compra o seu carro, e quando ele compra o carro, ele diz assim, agora eu vou colocar umas rodas bonitas, e vou colocar um som no carro, e ele liga o som. E ele sai na cidade, o carro rebaixado, com aqueles seus rodão, e ele sai. E eu acredito que ele deva pensar assim, ninguém está olhando para mim, mas eu estou bem bonito aqui dentro. Que ninguém está nem aí para o carro dele, ninguém está nem aí para as rodas, ninguém está aí para o som. Muito pelo contrário, tem gente olhando e dizendo assim, o cara é besta, porque é doido. É big.
isso meu Deus, isso é barulho, mas ele acha que ele está abafando. É o propósito da vida dele. Mas sabe o que acontece? Chega em casa de noite, guarda o carro na garagem e diz: qual é o sentido da minha vida? O que é mais sábio diz assim: não vou comprar carro agora, não vou me meter em dívida, eu vou pagar uma faculdade, vou estudar e vou me esforçar. E ele faz a faculdade, e aí quando ele termina a faculdade, daí ele encara a real, né? Poxa, mas e agora trabalho? E aí não consegue trabalho, e não consegue. E aí quando consegue o trabalho, mas ele tem uma missão, isso vai mantendo ele de pé. Mas quando ele conquista, ele percebe que a sua missão não faz sentido. Por isso que existem pessoas em depressão, por isso que existem pessoas frustradas, porque não alcançam o objetivo que na sua mente era importante. Mas aquele que tem a missão no coração de pregar o Evangelho, esse é mais do que vencedor. Esse é mais do que vencedor. Ele é mais do que vencedor porque ele tem o seguinte pensamento, a seguinte verdade na sua vida: se eu tiver uma casa, glória a Deus. Se eu não tiver uma casa, glória a Deus. Se eu tiver um carro bom, aleluia. Se eu não tiver um carro bom, aleluia. O importante é que eu estou falando de Cristo aonde eu vou. Um dia desses eu cheguei lá na escola, onde a minha filha estuda, e eu vi que a tia Simone, por sinal, é a melhor escola da Grande Florianópolis, irmãos. Cheguei lá, eu vi que a tia Simone estava falando com alguém ali, e falou: esse é o nosso pastor. Eu vi que ela estava falando de mim. E o camarada veio para o meu lado, e eu estava com o meu QQ, aquele meu carrinho QQ, coisa linda. Só que não estava abrindo o vidro, não estava funcionando, irmão. E o camarada veio para o meu lado. E quando ele chegou na porta, eu fui obrigado a abrir a porta, porque não tinha como abrir a janela. Eu abri a porta e falei: desculpa, meu irmão, é que não está funcionando o vidro. Ele levantou a mãozinha e falou: este que vos fala. Eu falei: ui, é o anjo do Senhor agora, né? Este que vos fala, já tenho preparado um veículo à altura do teu ministério. Fala sério, né, irmão? Você viu o que nós acabamos de ler aí? As pessoas sendo cerradas, as pessoas se vestindo de pele de animais, as pessoas morando em tocas, em cavernas, sendo cerradas ao meio, sendo jogadas aos leões. Quando eu vou na Argentina, um missionário, profeta Daniel, comem a cada 2 dias, por isso que ele é seco mesmo, porque não tem comida mesmo. E aí eu vou lá visitar as crianças que ele ajuda, que ele socorre com alimento aqui do Brasil, aquelas crianças subnutridas, não tem água encanada, não tem saneamento básico, energia elétrica, não tem nada. E aí eu estou preocupado com o meu QQ. Meu querido, nós temos muito para agradecer e pouquíssimo para reclamar. Quem reclama nesse país, quem reclama servindo ao Senhor, está reclamando de barriga cheia. O Senhor não gosta disso. O Senhor hoje diz para nós: levanta a tua cabeça, resplandece, resplandece. Acredita que tem gente que ainda está perguntando qual é o meu chamado? Tem gente que está jejuando para saber qual é o seu chamado. Tem gente que está fazendo campanha de oração. Eu estou orando. Faz 1 ano que eu estou de joelho, pastor, orando, para saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. Vou fazer uma pergunta. Você conhece a tua família? Como é que ela está? Ela conhece a Jesus?
tua família já conhece a Jesus? A tua família já está vivendo o que Deus programou para eles viver, um evangelho de arrependimento, de salvação? Já está vivendo? Os teus vizinhos já estão vivendo? Então, dentro dessas perguntas, o teu chamado já está respondido. Mas eu vou ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3 e 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Diga comigo, os que ele quis. Sabe por que você está aqui? Porque ele quis. Pronto. Ele quis. Ele é Deus. E acabou, irmãos. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se você for para frente, irmãos, depois você vai encontrar o Senhor enviando 70. Esse 12 ele os nomeou de apóstolos, mas os 70 ele não nomeou, falou discípulos. E deu o mesmo poder, diga comigo, expulsar demônios, falar outras línguas, pegar em serpente, se beber coisa mortífera, não fará dano, impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é para você. Tem gente dizendo, eu preciso de um sinal. Nós lemos a história de Neemias. Eu preciso de um sinal. Neemias olha para a situação do seu povo, olha para Jerusalém, em miséria, em desgraça. Ele ora, ele chora, ele clama, e ele toma uma atitude e vai falar com o rei e diz, rei, posso voltar e reconstruir a cidade dos meus pais que está queimada a fogo? E o rei diz, vai. Irmão, qual é a necessidade que está diante de ti? A necessidade que está diante de você é a tua missão. Mas muitas vezes nós queremos uma missão glamurosa. A gente acha glamuroso. Ai, eu queria ser igual o pastor Nai, bonito, cheiroso. Não tem como, irmãos. Só para você me olhar mais tranquilo, que você estava muito sério. Mas tem gente que pensa assim, ai, como eu gostaria de pregar no púlpito da igreja. Irmãos, essa não é a tua missão. A tua missão é ganhar alma para Jesus. Ai, mas é que o Senhor me falou. Se Ele te falou, por que você não está pregando ainda? A palavra está falando, irmão. Não é que eu tenho um chamado. Teve um irmão que chegou e falou assim, pastor, eu tenho um chamado para ser apóstolo. Eu falei, que glória, vai fundo. Mas por que você não é ainda? Irmão, a missão está diante dos teus olhos. Esquece o glamour e esteja disposto a dar a tua vida pelo Evangelho. Esteja disposto a dar a sua vida pelo Evangelho. Pastor Nildair, o senhor ainda vai contar aqui. Vou marcar uma data com o senhor contar o seu testemunho. Pastor Nildair estava no seminário. Presta atenção, seminário para ser pastor. E a preocupação dele era, e quando terminar o seminário, o que eu vou fazer? Essa era a preocupação. Você é pastor, mas o que eu vou fazer? E ele começa a orar e começa a clamar. E aí de repente alguém chega e diz assim, olha, tem um pastor lá em São Miguel do Araguaia, interior de Goiás, que está sozinho e está precisando de ajuda. Quando deu as férias, ele falou, vou para São Miguel do Araguaia. E foi embora, lá para São Miguel do Araguaia. Chegou lá, o ônibus ia uma vez por mês para o lugar, para você ter noção. Tem glamour ir para um lugar desse, irmão? Estradão de chão, não tem glamour nenhum. Quando chegou lá, desembarcou com as suas coisinhas, olhando para um lado para o outro, um carroceiro.
Ô meu querido, tá perdido? Eu quero ir na casa do pastor fulano. Ah, eu sei onde é que é, sobe aqui que eu te levo. E aí ficou doente o nosso reverendo Nidair. E a febrona pegou, e ficou ruim, e foi. E aí foi se recuperando, e aí chegou o pastor da roça, o dia inteiro trabalhando na roça. Aí o pastor chegou, conversa vai, conversa vem, ficou aquele tempo todo ali, e aí falou, olha, eu vou terminar o seminário daqui 1 ano e eu volto. E o pastor falou, nesse interior, nesse mato, nesse lugar tão ermo, o rapaz na capital, São Paulo, vai voltar para... E o pastor Nidair voltou, terminou o ano, casou, pegou a pastora Zélia, não sabia de nada, coitadinha. E foram para São Miguel do Araguaia. Quando chegaram lá, o povo não queria crer. O pastor, você veio mesmo? Você veio mesmo? E de repente uma irmãzinha que estava ali começou a chorar. E o que houve? Eu vi ela no sonho, tinha visto a pastora Zélia. Aleluia, o Espírito Santo está falando a alguns corações nesta noite. Pessoas que vão fazer a obra aqui na cidade, mas tem pessoas que vão para longe. Tem pessoas que irão para onde ninguém quer ir. Ai não, lá é muito quente, lá é muito pobre, lá é muito frio. Mas tem pessoas dizendo, eis-me aqui. Tem pessoas dizendo, eis-me aqui nessa noite. Temai delemanamaralabassúria. Aleluia. Você não precisa de um sinal, irmão. Você tem uma Bíblia inteira na tua frente, dizendo para você, a obra é grande. Existem 2 palavras que eu quero falar rapidamente contigo. A primeira é eclésia e a segunda, apostolém. Eclésia, igreja, e apostolém, apóstolo. O Senhor Jesus, quando Ele planta a sua igreja, Ele chama Pedro e Ele fala da igreja, Ele usa essa palavra eclésia. A eclésia era um grupo de pessoas que se reunia fora da cidade, das cidades romanas. E quem podia participar da eclésia eram militares que tivessem servido pelo menos 2 anos. E eles se reuniam fora da cidade, olhando para a cidade, dizendo o que nós podemos fazer para melhorar a situação dessa cidade. E o apóstolo era o enviado romano, que chegava num lugar, numa cidade conquistada, com o objetivo de converter aquelas pessoas à cidadania romana. Cultura, pensamentos, músicas, alimento, fala, tudo tinha que ser romano. E o apóstolo tinha essa missão, converter aquelas pessoas. Eu tenho certeza que você já entendeu o que o Senhor Jesus passou para os discípulos. Ele estava dizendo, vocês serão a minha igreja. Vocês serão os meus escolhidos na face da terra. Vocês vão olhar para o mundo e vão dizer, como que nós vamos tomar essa cidade para Cristo? Ele chama os apóstolos e a palavra diz, e os nomeou apóstolos. Ou seja, estava dizendo, vocês irão e vão transformar a cultura, a mentalidade das pessoas das cidades, dos países, das nações. E sabe por que o apóstolo fazia isso? Porque ele preparava a cidade, para que quando o rei de Roma chegasse naquela cidade, as pessoas falassem a sua língua, as pessoas comessem o que ele comia, as pessoas tocassem as músicas que ele gostava, as pessoas dançassem do jeito que ele queria. Isso está te dizendo alguma coisa? Nós, os enviados do Senhor Jesus, temos a missão de nessa terra implantar o reino de Jesus Cristo.
para que quando ele volte, ele encontre um povo que tem a cultura do céu, que gosta da música do céu, que gosta da comida do céu, que gosta da dança do céu, que gosta das coisas celestiais. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Na igreja é maravilhoso a gente se encontrar, irmãos, para falar em línguas, para orar, para adorar e para olhar para o mundo e dizer como que nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Assim como tem muita gente que vai sair como missionários, a grande maioria vai ser missionário aqui. Alguém diz assim: pastor, mas é que eu não sirvo para nada porque eu não gosto de trabalhar com as crianças. O que você gosta? Eu gosto de ser eletricista. Ué, pois então, lá onde você trabalha como eletricista, lá você é o apóstolo. Pastor, é que eu gosto de trabalhar com confeitaria. Eu não quero subir num púlpito para pregar, eu não gosto de cantar aqui com as irmãs da melhor idade, eu gosto de fazer bolo. Pois bem, lá onde você faz bolo, você é o apóstolo, hein? É lá que você transforma a cultura daquelas pessoas. Você chega lá, naquele teu local de trabalho, é só música mundana lá naquele rádio. Só música mundana, o dia inteiro. E se a casa cai? Ninguém sabe, né? Isso aqui tá... Aí você já chega no outro dia, já com o teu pendrive. Coloca o meu aí também, direitos iguais. Irmão, direitos iguais. Já chega com o teu pendrive. Pluga lá. E dá volume, irmão. Não, tá baixo, dá mais. Mais. Entra na minha casa, entra na minha vida. E você já levanta as mãos. Ai, Deus, da glória. Aquele povo vai te olhar. E você diz: é o reino de Jesus Cristo sendo implantado nesse lugar. Aí lá na escola vem os mocinhos lá mostrar pornografia no celular para você. Você, não, ixi, sangue de Jesus tem poder. Já fala, já arrebenta. Pega a Bíblia. Não porás coisas más diante dos seus olhos. Olha aqui, Deus não se agrada. O camaradinha vai olhar para você. O que é isso? O que é isso? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter um casamento? Quer ter uma família abençoada? Eu posso te falar como é possível. Apóstolo, missionário. Mas é que vão me excluir, igual a irmã, nossa médica aqui, que deram a conta para ela. Eu falei: minha irmã, fica tranquila. Se nessa vida você não for honrada, lá na glória vai ser, irmã. Estamos juntos? Quem aqui já sofreu por ser evangélico, por ser de Jesus? Levanta a mãozinha assim. Tem alguns irmãos. Então glorifica o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado, abençoado. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero encerrar contigo. Lucas capítulo 9, versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Aí alguém diz: pastor, de novo está falando só dos 12, só do apóstolo. Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, versículo 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante à sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Irmãos, o evangelho é para todo crente. Quando você aceita Jesus, você já recebe o chamado. Tem gente que está esperando: será que o pastor não vai chamar para eu dar uma palavra? Irmão, não precisa. Quem dá a palavra aqui sou eu.
Pronto. Ai, pastor, mas eu estou cansado de te ouvir. Prega no espelho para você. Ai, pastor, nós temos a praça, nós temos os hospitais. Nós temos as casas, nós temos os vizinhos, nós temos campos missionários. Ai, o pastor não me deu oportunidade. O Senhor Jesus te deu. Tem um campo vasto para você cantar, para você pregar, para você evangelizar. Tem um campo enorme para você ganhar almas para Jesus. Segunda-feira, fui lá na casa da irmã Frida. Fica de pé, irmã Frida. Fica aí, minha filha. Já pensou se eu chamar a senhora para pregar aqui nesse púlpito, irmã Frida? Vem cá, irmã Frida, dá uma palavra para nós. Mas eu cheguei lá na casa da irmã Frida e eu tinha falado para o irmão Jandira, à noite eu vou lá conhecer, ver como é que está o trabalho. Mas eu não sabia que o homem ia avisar lá o povo, eles ficaram me esperando. Estava lá a irmã Luísa, irmão Cris. Quando nós cheguei lá, um povo, irmãos, uma gentarada que eu nunca vi. Um campo evangelístico. Eu nunca preguei lá naquele bairro, eu nunca levei uma palavra, eu nem o violão levei, nada. O máximo que eu fiz foi levar a irmã Fridinha de vez em quando lá, menina. Levava, deixa ela lá ir para casa. Mas o campo missionário está florescendo lá. A senhora é fruto de lá, não é? Fica de pé, minha irmã. Tem mais alguém hoje contigo, irmã Frida? Tem mais alguém? Quem que vai lá? Fica de pé os irmãos que vão lá na casa da irmã Frida. Aqui nós temos 3, mas lá nós tínhamos 30, irmãos. E eu acredito que daqui a pouco eles vão estar tudo aqui também. Mas e se não estiver aqui? O evangelho está sendo pregado lá. Obrigado, meus queridos. Aleluia. Fica de pé, amado do Senhor Jesus. Quem que te trouxe para Jesus? A irmã Marli? A senhora que trouxe ela para Jesus. A senhora tem lutas? Muitas lutas. Mas mesmo assim a senhora, Jesus é bom. É porque eu sou amiga e ela também tem muitas lutas. E eu vi que eu conhecendo, aceitando Jesus, eu não tenho mais medo de nada. Eu só digo, pode vir, Deus é forte. Eu não Aleluia. Sabe quando a senhora entrar no céu? O Senhor vai olhar para ti e vai dizer, deixa eu ver as tuas mãos. E a senhora vai dizer, está aqui. É isso? É isso. Aleluia. Eu quero chamar aqui na frente você que sentiu um desejo missionário. Você que no teu coração disse, eis-me aqui. Para onde o Senhor me enviar, eu digo, eis-me aqui. Aonde está essa pessoa? Vem aqui na frente. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus.
E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Amém. Ide por todo o mundo. E a palavra diz aí que o Senhor entrega a mensagem, alguém dizendo qual é o meu chamado, e o Senhor manda uma carta para você. Alguém dizendo assim: qual é o propósito da minha vida? Eu quero um sinal. E o Senhor diz: eu já enviei uma carta. Eu deixei uma carta para ti. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. E a palavra diz: e o Senhor subiu, e é frisado, assentou-se. Isso significa que Jesus não vai mais pregar o evangelho. Ele está assentado ao lado do trono, à direita do Pai. Por quê? Porque Ele espera que eu e você anunciemos o evangelho. Quanta gente disposta, quanta gente dizendo: eis-me aqui. Que maravilhoso, que lindo. Às vezes vem uma palavra no coração da gente e a gente não entende o porquê, mas é porque o Senhor quer usar vocês. Um profeta me falou esses dias: o Senhor tem pressa de salvar. O Senhor está com pressa de salvar. E eu vou dar uma palavra para todos vocês, missionários, pioneiros, homens e mulheres destemidos, porque vocês ouviram o que pode acontecer, o desprezo, a miséria. Vocês ouviram o que pode acontecer, e vocês disseram: eis-me aqui. Quando o nosso pastor Enéas, estava com a luz da casa dele cortada, a água cortada, e com as crianças pequenas sem leite, literalmente passando fome, eu me encontrei com ele. Eu falei: e aí, mano, como é que você está? Pensei que ele ia falar: estou numa grande luta. Ele falou: está uma bênção. Está uma bênção, mano, meu Deus. Foi uma bênção, mano, mas eu soube que cortaram a tua luz. Eu soube que você não teve dinheiro nem para comprar o leite das tuas crianças. Ele olhou bem para mim e falou: se fosse para ganhar dinheiro, eu tinha ficado trabalhando no banco. Eu saí do banco, deixei de ser superintendente no banco para ganhar almas para Jesus. E isso eu estou fazendo. Oyo Shalai Alabaralando Lomanamaralabasúria. Você que deu esse passo de fé, meu irmão, você é extraordinário. Você está dizendo: eis-me aqui. Você está dizendo: eu abro mão de tudo, eu deixo tudo, eu largo tudo para te servir. Você não precisa de autorização para pegar a tua Bíblia e ir lá na praça e começar a pregar. O Senhor Jesus já te deu essa autorização. Você não precisa de autorização para chegar lá no hospital. Eles não vão deixar você entrar, mas lá fora está cheio de gente. Você não precisa de autorização para chegar do lado de alguém e dizer: posso orar por você? Qual é a necessidade? E sabe o que vai acontecer? Os sinais te seguirão.
Os sinais te seguirão. As pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser transformadas. Você vai deixar o telefone e aquela pessoa vai começar a ligar para você. Aconteceu um milagre, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E de repente, quando você menos espera, há uma multidão que você vai estar alimentando. Por que você está esperando do teu pastor? Por que você está esperando pelo teu pastor? Se o Senhor já deu na tua mão uma carta declarando qual é o teu chamado. Discípulo, vai por todo o mundo, vai por todas as partes, vai por todos os lugares e começa a pregar. Começa a pregar. O que você fez sábado à tarde? O que você fez no domingo que você não trabalhou? Você pode fazer, está nas tuas mãos, está nas tuas mãos. E durante o teu trabalho, aquela pessoa que passou na tua frente, você pode ganhar ela para Jesus. Você pode falar do amor de Cristo. Você pode chegar numa simplicidade e dizer: Jesus te ama. Alabaralamaxúria. Aleluia. Adore ao Senhor Jesus. E você que está aqui na frente, faça a tua oração. E você que está aí atrás, eu sei que você também ama ao Senhor.